Você já se sentiu no fundo do poço? Como se estivesse fugindo de tudo, inclusive de si mesmo? Já teve noites em que tudo o que você queria era sumir? Pois saiba, até nessas noites, o céu pode se abrir. O que você vai ouvir agora é mais do que uma história antiga. É uma mensagem viva. É sobre alguém que errou, fugiu, caiu, mas foi encontrado por Deus no momento mais improvável. Fique até o fim, porque essa história pode se parecer mais com a sua do que você imagina. Imagine estar no meio do nada, sozinho, cansado, quebrado por dentro, o corpo exausto e a alma ainda mais. Foi assim que Jacó se sentiu naquela noite. Uma noite qualquer, no deserto, sem abrigo, sem direção, sem ninguém. Apenas ele e Deus, mesmo sem saber. Jacó havia tomado decisões difíceis, tinha enganado, mentido, tudo em nome de uma bênção. E agora o preço chegava. Seu irmão o odiava, sua casa ficou para trás. E o futuro era um borrão no horizonte. Ele caminhou até onde as forças deixaram. O sol se despediu. O vento cortava a pele. E tudo o que ele encontrou foi uma pedra. Uma pedra para descansar a cabeça. Deitou-se, talvez orando em silêncio, talvez apenas tentando dormir. Mas foi ali, naquela cama improvisada entre o céu e o chão, que o impossível aconteceu. Jacó sonhou, mas não foi qualquer sonho. Foi um vislumbre do invisível, uma janela para o eterno. Ele viu uma escada, sim, uma escada que ia da terra ao céu, majestosa, infinita, viva, e nela, anjos, subindo, descendo, como se o céu estivesse em movimento, como se Deus dissesse, mesmo aqui, mesmo agora, eu estou trabalhando. E então uma voz, forte, serena, sagrada, a voz do próprio Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão e de Isaque. A terra em que estás deitado será tua, e a tua descendência será incontável. Eu estarei contigo. Por onde você for, eu te guardarei e nunca te deixarei. Jacó, aquele que fugia, aquele que errava, agora ouvia uma promessa eterna. Deus não falou de culpa. Deus não cobrou passado. Deus prometeu futuro, presença, proteção. Porque é assim que Deus age. Ele encontra a gente no meio da fuga, no fundo do poço, no silêncio de uma noite escura. E ali, planta esperança. Jacó acordou diferente. Os olhos ainda estavam abertos, mas o coração estava aceso. Ele olhou ao redor e disse: O Senhor está aqui, e eu não sabia. Quantas vezes é assim com a gente? A gente acha que Deus está distante, mas Ele está ali o tempo todo, nos bastidores da dor, nos detalhes do caminho, no deserto onde ninguém vê. Jacó pegou aquela pedra, aquela mesma pedra que foi travesseiro de dor, e a transformou em altar. Derramou azeite, consagrou o momento e chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. E o que era fuga virou encontro. O que era deserto virou chão sagrado. O que era culpa virou promessa. Essa história não é só de Jacó, é minha, é sua. Porque quantas vezes nos sentimos perdidos, sem rumo, cheios de falhas, tentando escapar de dores que a gente mesmo causou? Mas Deus continua encontrando pessoas quebradas. Ele continua abrindo o céu no meio do nada. Ele continua dizendo: Eu estou com você. Você não está sozinho. Eu não desisto dos meus filhos. Não importa o quão longe você tenha ido ou quantas pedras existam no seu caminho, Deus pode usar até uma pedra para marcar um recomeço. A escada que Jacó viu era mais que uma visão. Era um lembrete de que sempre existe um caminho entre a terra e o céu, mesmo quando você não vê, mesmo quando tudo parece fechado. O céu ainda está trabalhando. Você pode ter falhado, você pode ter fugido, mas Deus não desistiu de você. O mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaque, o mesmo Deus de Jacó. É o seu Deus. E ele ainda fala.
ainda promete, ainda transforma. Então talvez esse momento agora, essa dor que ninguém vê, esse cansaço que você carrega, talvez tudo isso esteja prestes a se tornar um Betel, o lugar do seu encontro com o céu. Não subestime os seus desertos. Eles podem esconder revelações. Não despreze as suas pedras. Elas podem se tornar altares. Jacó achava que estava sozinho, mas estava na companhia do Eterno. Jacó achava que era o fim, mas era o início de tudo. E com você, pode ser assim também. Deus ainda aparece no silêncio. Ele ainda fala em sonhos. Ele ainda ergue escadas onde não há saídas. Ele ainda transforma fugitivos em pais de nações. Ele ainda pega histórias marcadas por engano e escreve novos capítulos cheios de propósito. Você pode estar deitado hoje, cansado, esgotado, mas não se esqueça, até no chão, Deus fala, até sobre uma pedra. Deus constrói futuro. Então pare, respire e ouça. Talvez hoje seja o dia em que você também verá a porta do céu se abrir. E agora me conta, você já teve um momento assim em que parecia o fim, mas Deus apareceu no silêncio? Escreve aqui nos comentários. Eu também tive meu Betel. Ou compartilhe a sua história. Ela pode tocar alguém que está precisando de esperança hoje. E se essa mensagem falou com você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora, porque às vezes uma palavra muda tudo.